De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o doutor João Catarino, ele é ginecologista e obstetra e está conversando com a gente sobre os problemas que podem acontecer durante a gravidez. Doutor João, a gente conversou aí no final do bloco anterior sobre a questão do parto em si. Você comentou que o parto normal é melhor para o bebê, mais fisiológico. Eu lhe pergunto, primeiro, existe uma aceitação das mulheres em relação ao parto normal, na questão da dor e tal? Pode anestesiar durante o parto normal? O que pode ser feito em relação a isso ou não? O parto normal é o parto normal e esse é o melhor? A aceitação é muito boa. As mulheres hoje, elas procuram realmente com uma grande frequência a realização do parto normal. E durante a evolução do parto, no período expulsivo, nós fazemos uma anestesia na região do períneo para que a gente possa então realizar um pequeno corte, que é chamado de episiotomia, para não haver ali a ruptura, né, daquela região, ou seja, um rompimento do tecido naquela região, e proporcionar mais conforto nesse momento para a gestante. Então, mesmo assim, ele se mantém, né, muito seguro e confortável para essa gestante no pós-parto. O parto. Então, quais são os sinais que o parto está iminente, que está próximo a acontecer? Por exemplo, a pessoa está em casa, o marido, o acompanhante com a mulher. Quais são os sinais que o parto está iminente? E, principalmente, o que o acompanhante, o marido, a própria mulher deve fazer? Sair correndo para o hospital, tentar estar ali? O que seria o que a sociedade vocês orienta? E, principalmente, assim, esses cuidados, se o parto aconteceu em casa, como cortar esse cordão umbilical, o cuidado com tétano, com essas coisas, como é que você poderia orientar? E se isso pode acontecer? Na realidade, assim, existem assim, dois extremos, né? Existe aquela paciente que chega no hospital fazendo um escândalo, um estardalhaço tremendo, né? Como se já estivesse nascendo o bebê, a gente vai examinar, ainda está bem no início. E existe aquela que chega tranquila, calma, queixando de uma dor leve no baixo ventre, e aí a gente vai examinar, o neném já está quase para nascer. Então, isso é preciso que a gente oriente essa gestante a saber identificar quais são os sinais de que ela está em trabalho de parto. Porque essa que chegou já para nascer o bebê, ela já estava tendo algum tipo de sinal, algum tipo de sintoma, só que ela não conseguiu perceber. Então, existem mulheres que têm um limiar de dor muito grande, ou seja, qualquer situação ela já sente aquilo ali como uma dor intensa. E tem outras que são o contrário. Então, o que é importante orientar essa gestante, que ela não deve esperar ter dor, né? Não é a dor que é o ponto importante, que é o sinal importante para que ela busque a maternidade, e sim a contração. Às vezes essa contração, ela vem acompanhada de dor e, na grande maioria das vezes, não. Como que ela vai detectar a contração? Ela põe a mão na barriga, observa então o endurecimento dessa barriga, que é chamado de contração. Esse endurecimento, a partir do momento que ele ocorre em torno de 3 vezes dentro de 10 minutos, a gente pode assim caracterizar como início de trabalho de parto. Sendo que, numa primeira gravidez, o trabalho de parto ele pode evoluir até 12 horas. Ou seja, não é para sair correndo para a maternidade, desesperado, pegar um trânsito, sair correndo no meio do trânsito, achando que o neném já vai nascer, porque ela começou a sentir contração, ou porque rompeu a bolsa. A bolsa, ela pode romper, às vezes, no início do trabalho de parto, como também no final. Então, assim, o que é importante, eu digo sempre, que é a identificação da contração. Observar, põe a mão na barriga, observa o endurecimento, 3 contrações dentro de 10 minutos, esse é um dos principais sinais de que ela está entrando em trabalho de parto. Além da eliminação daquele tampão mucoso, que é tipo uma secreção semelhante ao catarro, junto com sangue, que ocorre, ela é eliminada a partir do momento que o colo começa a ter dilatação. E o que o acompanhante pode fazer ou não pode, ou o que não deve ser feito? Nesse momento, o acompanhante ele tem que estar mais tranquilo do que a grávida, né? É muito importante isso, porque às vezes a gente vê o acompanhante muito mais estressado, ansioso, transmitindo insegurança para essa gestante. Então, a primeira coisa é o conforto psicológico, né? Tem que estar realmente inteirado da gravidez. É importante que o marido, que o acompanhante, faça um acompanhamento, né? Juntamente com essa gestante no pré-natal, para que ele saiba como que é a evolução, para que ele saiba quais são as mudanças que ocorrem nessa mulher. E aí, a partir do momento que ele observar isso aí, se ela não conseguir, né, às vezes ela está ansiosa, está estressada, põe a mão na barriga, observa essas contrações, né, ou então observa
em relação a essa secreção que está saindo da mulher. Com relação ao parto domiciliar, né, algumas vezes isso não consegue ser identificado e a mulher acaba tendo parto em casa. É muito importante que, ao nascer esse bebê, a mãe, o acompanhante, faça então a ligadura, que é cortar o cordão umbilical, sempre utilizando algum instrumento que tenha de forma limpa, né? O instrumento tem que estar limpo, esterilizado, se possível, né? Esterilizado com água quente, mas tem que ter o maior cuidado para que esse cordão umbilical seja cortado nas duas extremidades, na extremidade do bebê e na extremidade da mãe, da placenta. E aí limpar qualquer secreção que possa estar nas narinas, né? no nariz do bebê ou na boquinha do bebê, porque essa secreção pode dificultar a respiração do recém-nascido. E se mandar para a maternidade. E para a maternidade. Mesmo nascendo em casa, nasceu bem, precisa da avaliação do médico, tanto a mulher, a mãe, precisa da avaliação do obstetra, como o bebê precisa da avaliação do pediatra. A mulher gestante pode realizar o exame preventivo do câncer de colo de útero? Com certeza absoluta. É um tabu essa não realização do exame de prevenção do câncer durante a gravidez. É um momento em que a mulher ela tem uma diminuição da imunidade, da resistência do organismo, né, por conta da gravidez, e o câncer de colo do útero ele está muito relacionado à diminuição da imunidade. Então é preciso que ela faça, sim, esse exame, né, em qualquer fase da gravidez, sendo que nos 3 primeiros meses a gente normalmente evita a realização desse exame. Depois, passados os 3 primeiros meses, a gente faz a coleta do preventivo normalmente, igual é feito em uma mulher não grávida. Sexo e gravidez. Ela pode realizar atividade sexual até o último dia? Como é isso? Sem contraindicação nenhuma, a não ser que ela tenha complicações durante o pré-natal que contraindiquem a relação sexual, assim como atividade física ou outras atividades. Mas não há nenhuma contraindicação. Eu digo sempre que a relação ela é vaginal, né? O bebê está protegido ali no útero, muito bem protegido, na bolsa, dentro do útero, então não há contato nenhum com o bebê. Então ela pode realmente manter suas atividades com o seu parceiro de uma forma natural. Existe um problema sério, né, de saúde pública, que é a infecção pelo vírus HIV, né, pelo vírus causador da doença, da AIDS. Eu lhe pergunto, existe um trabalho, quais são as medidas que podem ser tomadas para evitar a transmissão desse vírus, causador da doença, causador da AIDS, da transmissão para o bebê? Existe a possibilidade de evitar essa transmissão durante o parto, durante a gravidez? Existe sim. Esse é um tema muito importante que o Ministério da Saúde tem adotado medidas de prevenção. Por conta da epidemia da AIDS, né, a mudança do perfil, ou seja, cada vez mais mulheres sendo contaminadas pelo vírus, consequentemente, tem ocorrido um número também crescente de crianças contaminadas, já que a transmissão da mãe para o bebê é a principal forma de transmissão. Então, existe mecanismo que a gente pode evitar, né, ou diminuir muito, muito mesmo a transmissão do vírus HIV da mãe para o bebê durante a gravidez. É importante que essa gestante que ela realize o exame de HIV para aquelas que, porventura, não saibam que tem a contaminação pelo vírus HIV, ou aquelas que já sabem e que são HIV positivo, elas devem iniciar, então, o pré-natal o mais precoce possível, porque a partir de 14 semanas de gravidez, ela já começa a tomar uma medicação para que vá diminuindo essa chance de transmissão. Ela vai tomar essa medicação durante toda a gravidez. Chegando na maternidade, quando ela for ter o bebê, esse parto geralmente é um parto que deve ser programado, ou seja, uma cesariana, porque já está comprovado que a cesariana diminui os riscos também. E aí, 3 horas antes da realização da cesariana, ela vai receber uma medicação no soro, e aí, após essa medicação, é feita a cesariana com uma técnica que a gente chama de hemostática, né, diminuindo o máximo possível de sangramento durante a cirurgia. E esse bebê depois é lavado, é higienizado, né, aspirado as secreções, e ele vai tomar a medicação durante 6 semanas de vida. Tá? O bebê vai tomar uma medicação durante 6 semanas, que é o AZT. E é importantíssimo também que essa mãe não amamente o bebê, porque somente pela amamentação, o risco de transmissão do vírus HIV gira em torno de 16% a 17%. Ou seja, esse bebê vai receber um leite artificial.
Então é uma condição em que está realmente aceita, né, que está prevista pelo Ministério da Saúde de o bebê não receber o leite materno por conta da transmissão do vírus HIV. Aí essa mãe faz o acompanhamento juntamente com o bebê. Depois de 18 meses é que é feito o exame para confirmar a não transmissão vertical do vírus para o bebê. Ok. Então, a única, provavelmente, contraindicação que é melhor para o bebê não ter amamentação da mãe é no caso da mãe portadora do vírus HIV. Ok. Nós vamos ter que, de novo, um rápido intervalo comercial. A questão de 1 minuto, voltamos aqui com Conexão Saúde.